A noite havia engolido o vilarejo de Hollowmere, com uma escuridão densa e sem lua. Thomas, o jovem coveiro, arrastava a pá pelas pedras do cemitério, enquanto o sino da capela, quebrado há anos, rangia com o vento como se tentasse avisá-lo de algo. A epidemia que assolava a região o havia transformado em um homem sem descanso. Todas as noites, ordens do pároco o faziam reabrir túmulos para verificar as causas das mortes. Mas naquela noite, o silêncio parecia respirar. Enquanto retirava a primeira camada de terra do túmulo de um velho conhecido, Thomas ouviu algo. Um murmúrio, fraco, arranhado, como se viesse de dentro do chão. Ele parou, prendeu o fôlego e encostou o ouvido na terra úmida. Nada. Apenas o vento e o bater distante de uma janela solta. Forçou um sorriso nervoso e continuou cavando. O ferro da pá atingiu o caixão, e o som o fez estremecer. Quando abriu a tampa, o cheiro pútrido o fez tossir e recuar. O corpo estava inchado, os olhos esbranquiçados, mas a boca parecia movida por um espasmo. Thomas piscou assustado e jurou ouvir o nome dele, sussurrado entre dentes que não deviam mais se mover. Thomas! Ele se afastou, tropeçando, e olhou ao redor. As cruzes pareciam se mover sob o nevoeiro. Tentou se convencer de que o cansaço o estava enganando. Dias sem dormir, noites cheias de corpos e podridão. Nada mais natural que a mente lhe pregar peças. Limpou o suor da testa e foi ao túmulo seguinte. A terra parecia mais pesada, como se resistisse. A pá encravou com dificuldade, e cada golpe soava como uma batida de coração enterrada viva. O murmúrio voltou. Não de um, mas de vários lugares ao mesmo tempo. Vozes abafadas, chamando o nome dele com diferentes tons. Algumas choravam, outras suplicavam. Thomas deixou cair a pá e tapou os ouvidos, mas as vozes estavam dentro dele. Sussurravam em suas memórias. Thomas, por que nos acordou? Ajoelhou-se, apavorado, e começou a rezar, mas as palavras se misturavam com os sussurros. Então uma voz sobressaiu, uma voz feminina, trêmula, familiar. Meu filho, não me queime! Thomas congelou. O tempo pareceu parar. O vento cessou. O sino parou de ranger. Ele conhecia aquela voz, a voz de sua mãe. Morta havia 10 anos. O medo cedeu lugar à descrença. Ele correu até o setor antigo do cemitério, onde os túmulos eram mais gastos e cobertos de musgo. As cruzes estavam tortas e as lápides rachadas formavam sombras que pareciam se mover. Lá estava a lápide com o nome que ele nunca havia esquecido. Margaret Holloway, a mãe que ele mesmo havia enterrado em uma manhã fria e silenciosa. Thomas se ajoelhou diante do túmulo e sussurrou, com lágrimas se misturando à lama. Mãe? A resposta veio como um eco distante, soando por baixo da terra. Estou com frio. Thomas, não me queime. O coração dele acelerou. Não era possível. Ela havia sido cremada. Ele mesmo vira o corpo ser levado. Tremendo, começou a cavar. Cada palada parecia arrancar não só terra, mas também lembranças. A voz se tornava mais nítida, mais próxima, até que ele podia ouvi-la respirando, soluçando. Quando o ferro da pá bateu no caixão, Thomas hesitou. A tampa estava intacta, mas algo dentro parecia se mover. Ele abriu lentamente, esperando ver ossos, cinzas, mas o caixão estava vazio. O vento soprou forte, e o sino da igreja tocou sozinho. 3 vezes. Thomas se levantou, trêmulo, o olhar varrendo o cemitério. As covas que ele abrira horas antes agora estavam diferentes, vazias. Nenhum corpo, nenhum som, apenas o farfalhar de roupas invisíveis e o arrastar de pés que não deixavam marcas. As vozes começaram novamente, mais altas, mais próximas. Thomas, onde estão nossos corpos? Thomas, devolva-nos a terra. Ele tropeçou para trás, tentando correr, mas o chão parecia pegajoso, como se o prendesse. De dentro dos túmulos abertos, saía uma névoa cinzenta, densa, que tomava forma de rostos distorcidos. A brisa fria se transformou em um coro de gritos. Os rostos dos mortos se formavam e se desmanchavam diante dele, como sombras líquidas.
Thomas correu até a capela, empurrou a porta com força e se trancou lá dentro. O altar estava coberto de velas apagadas e símbolos religiosos manchados de ferrugem. Ele acendeu uma vela tremendo, tentando afastar o medo. Mas o reflexo no cálice prateado o fez gritar. No reflexo, não havia apenas ele. Atrás de Thomas, dezenas de figuras sem rosto o observavam. Ele se virou, mas não havia nada. Apenas o eco de risadas baixas e o som do sino novamente. 4 toques. Depois 5. Cada badalada mais próxima, como se os mortos marchassem em direção à igreja. Thomas se ajoelhou diante do altar e suplicou perdão, prometendo enterrar novamente todos os corpos, pedindo para que o deixassem em paz. Mas a vela se apagou sozinha. A escuridão o engoliu, e na penumbra, a voz da mãe sussurrou ao pé do seu ouvido. Você nos libertou, meu filho. Agora venha conosco. O ar ficou pesado. O chão da capela tremeu. As tábuas começaram a se abrir, revelando mãos esqueléticas que surgiam do nada, agarrando-lhe os tornozelos. Thomas gritou e tentou se soltar, mas quanto mais lutava, mais fundo era arrastado. Antes de desaparecer, olhou para o altar. No candelabro de ferro, as chamas se acenderam sozinhas, revelando as paredes cobertas de nomes. O dele, entre eles, gravado com sangue seco. O sino tocou uma última vez. Na manhã seguinte, os aldeões encontraram o cemitério completamente revolto. As sepulturas abertas, os caixões quebrados e nenhum sinal de corpos. No chão da capela, havia apenas a pá de Thomas, cravada entre as tábuas e cercada por marcas de unhas. Desde então, os sinos de Hollowmere tocam sozinhos à meia-noite, sempre 20 vezes. Dizem que cada badalada é um dos mortos chamando Thomas, e que se alguém se atrever a visitar o cemitério nesse momento, ouvirá, bem perto do ouvido, um sussurro: cave mais fundo. E ninguém em Hollowmere ousa mais enterrar seus mortos à noite, porque todos sabem que o coveiro ainda está ouvindo, e os mortos ainda estão falando.